Shalom, shalom, meus irmãos. Graças ao Eterno, estamos aqui reunidos, né? Com alguns irmãos da nossa comunidade, nossa Carral, Benedicion, Natal, Rio Grande do Norte. Quero agradecer a presença dos arrendos, das irmãs presentes, para a gente falar um pouco sobre a Torá, sobre as Escrituras, alguns assuntos pertinentes a Techuvá, e para aprendermos cada dia mais a fazer a vontade do Eterno. Então, a gente vai trabalhar alguns assuntos. Nós trouxemos aqui alguns assuntos, junto com o irmão Ricardo, o irmão Frank, o irmão Viviane. Irmão Ricardo, gostaria de falar sobre o Concílio de Jerusalém, não é isso, Ricardo? Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Que nesse momento, através de nossos estudos, que é tão bom, né? A gente está, seja presencialmente ou até mesmo virtualmente, elevando o nome do Criador bendito, para que o Ruach Kadosh, o mover do Eterno, possa estar no meio de nós nesse momento, para que a gente possa ter mais sabedoria, né? Sabedoria e nos blindar contra as armadilhas do inimigo. Até o irmão Frank tocou no assunto, eu achei bem legal o que ele tocou lá no assunto, quando ele disse que esse assunto, às vezes, afasta assim se falando, o homem da Techuvá, né? Não do cristianismo, assim, né? Eles colocam algo desse tipo para cada vez mais a pessoa ter esse pensamento não judaico, mas sim o pensamento cristão. Então, por isso que eu pedi aos irmãos, claro, como um acordo, da gente começar a fazer esse estudo, porque realmente, hoje, onde eu trabalho, são muitas pessoas evangélicas, e por eu ser, todo mundo lá já sabe que eu sigo o judaísmo, e muitas das vezes eu recebo críticas, como também pessoas curiosas para saber realmente as escrituras sagradas, né? Então, acho bem legal a gente dar início realmente a esse estudo maravilhoso com esse, como é que eu posso falar? Com esse tema, né? Shalom, mais uma vez aqui, todo presente, né? É muito bom estar participando aqui, todos juntos. Baruch Hashem. Esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre o Concílio de Jerusalém, é um assunto bem assim, a gente para falar na parte judaica, ele tem uma parte cristã e uma parte judaica. Porque vamos ver que lá nos livros de Atos, ele tem dois personagens de caminhos diferentes, ele discutindo sobre essa base, o judaísmo e o cristianismo. Quer dizer, entre eles, né? Nós temos o Pedro, que favorece o lado judaico, e temos o Paulo, o Shaul, né? Que ele, segundo algumas teses cristãs, é Shaul que defende o cristianismo. E já o Pedro, não. O Pedro ele defende diretamente o judaísmo, né? De acordo com as leis noéticas, para os gentios, que os gentios não estavam querendo cumprir. É interessante, vamos abordar mais todo mundo junto. Isso é muito bom. Shalom, Eliane, chegando. Aí, ó. Vamos lá. Olha, Eliane. Seu microfone está desligado, viu? Eu estou falando e ninguém está me ouvindo. Oi, Shalom, Lívia! Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo Alguém está agora. me ouvindo? Mariane. Estamos ouvindo. Shalom! Agora eu tô vendo. Oi, gente, cheguei agora. Tudo bom com vocês? Shalom! Olha como vocês estão maravilhosos. Shalom. Shalom! Oi, Ricardo! Vívia!
Oi! Irmão Frank, para não perder Cheguei agora do trabalho. E aí, melhorou? Para não perder a tese que o irmão Barry Frank Certo. falou, e não perder a tese que o irmão Frank falou, que ele citou algo muito interessante, né? Que Kéfas, ele defendia a parte judaica e Shaul, entre aspas, defendia a parte cristã. Em nenhum minuto, dentro das escrituras sagradas, Shaul ele tomou parte de algo que não fosse mediante as escrituras sagradas. Não é à toa que lá em 2 Kéfas, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: e pensem na paciência do nosso Senhor, como libertação, como também nosso querido irmão Shaul escreveu, com a sabedoria que Elohim lhe deu. Então, se Elohim deu a sabedoria a ele, então foi dado pela Torá, não foi dado por dogmas religiosos. Continuando. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Então, nem um minuto, quando o Shaul está falando nas cartas dele, ele está trocando a divindade do Eterno por uma nova religião. Continuando. Ele contém pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua própria destruição. Então, olha o que Kefa está falando de Shaul. Ele está exaltando os ensinamentos de Shaul. Não tem nada dentro das cartas em Atos que faz um diferencial de cristianismo com judaísmo. Nem se você pegar, relatar, eles estão discutindo referente a outras coisas, a qual a gente vai, no estudo, a gente vai ver. É que o contexto não era de cristianismo, né? Não é? O contexto do Concílio de Jerusalém não tinha nada a ver com o cristianismo, né? Parte messiânica. Ela fala em si parte messiânica. Não é à toa, se assim o Arri, se vocês me permitirem, eu posso ler aqui uns textos aqui? Pode ler. O que diferenciava o Conselho de... Só um O que diferenciava no Conselho do Conselho de Jerusalém, o que diferenciava entre Paulo e Kéfas? O que era entre Shaul e Kéfas? O que diferenciava? Pronto, é justamente isso que as escrituras vai falar agora aqui. Só para organizar, quando alguém estiver falando, os demais ligam o microfone para não dar ruído e interferência, por gentileza, para ficar mais organizado, tá certo? Aí, no caso, o Ricardo vai ler agora, né, uns textos para a gente poder... Aí eu desligo, né? Isso. Desligar. Eu tenho aqui uma parte, um trecho, que fala-se de uma enciclopédia judaica. E só um pedacinho aqui que eu anotei aqui, que fala assim: considera a decisão de Tiago e Paulo, ou Shaul, e Jacó, por não obrigar a circuncisão de não-judeus, assim como as leis referentes ao sangue, carne sufocada, prostituição originada do conceito das leis noéticas, leis que o judaísmo considerava que deveria ser seguida pelos gentios. Portanto, o concílio não estava chegando às novas conclusões em relação a como tratar os gentios, mas seguindo uma tradição judaica já estabelecida. Entendeu? Irmão Ricardo, ia ler os versículos aí do texto? Pode ler, por gentileza? Perdão? Todarabá, meu irmão. Muito obrigado. Interessante, Franco, você falar sobre essa parte,
Realmente, a gente, sim, a gente temos que pegar literaturas, mas saber a colocação que ela é colocada. Exemplo, vamos lá. Tem certas literaturas judaicas que ela não é de acordo com a Torá, ou é? É? Então, se a gente tinha falado na semana passada sobre, até a Eliane até falou, né, Eliane? Falando sobre a parte sobre a lei que veio, agora tem a turma que seguia agora as leis noéticas, né? Que isso aí, até a Eliane falou, foi bem antes, foi bem depois, isso aí. Então, isso foi constituído por quem? Pela Torá? Não foi. Pela Torá não foi. Por que, Frank, não foi? Eu vou lhe dizer agora. Vamos lá. Antes de eu ler, aí, Rocha, eu queria pegar aqui um texto aqui, lá no livro de Êxodo, lá no livro de Êxodo, queria pegar aqui um texto aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, capítulo... Enquanto o irmão Ricardo vai procurando aí, a irmã Viviane está perguntando, porque eu vi uma questão sobre isso, né? Ela pergunta, dizendo que sobre a parábola do filho pródigo, né? O irmão mais velho seria o judaísmo, o mais novo o cristianismo, não é isso? Na verdade, não quer dizer isso, né? Isso é uma interpretação de alguma pessoa, mas, na verdade, são as duas casas de Israel. Se nós pegarmos todo o contexto, representa as duas casas de Israel. Ou melhor, né? O reino do norte, o reino do sul, como estão divididos, as 10 tribos perdidas de Israel, elas estão dispersas, né? Então, o Eterno, no final dos tempos, trará ela, o filho pródigo. Né? Resumindo toda a história, né? Seria mais ou menos isso. Então, seriam as duas casas de Israel. O filho mais velho seria Judá, né? Benjamim, né? O remanescente, e o filho pródigo seria as 10 tribos perdidas. Essa está mais em consonância com as escrituras, essa interpretação. Irmão Ricardo, pode continuar. Eu tenho até guardado esse texto já para o final. Já, o Rocha já adiantou já, que eu estava só... ia deixar as coisas acontecer naturalmente, porque realmente esse estudo vai culminar lá nas duas casas. Sim. Esse estudo aqui que a gente está fazendo, a gente começou com os concílios, um e outro, isso vai bater de frente no profeta Iescal, capítulo 33, que é a casa de Yehuda e a casa de Yerushalai, que um dia se tornará uma só vara na mão do nosso rei Machia, não é verdade? O texto que se encontra lá deixa eu pegar aqui, lá em Êxodo, capítulo 12, 49, ela é claro quando ela diz a mesma coisa. O povo estava recebendo a Torá do Eterno, e ele diz o quê, meus irmãos? Ele diz assim: a mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Entre vocês. Lá em Romanos 11, se eu não me engano, ele fala sobre a oliveira, né? A gente que seremos injertados nessa oliveira. Então, se a gente faz parte dessa oliveira, meus irmãos, como é que a gente pode falar ou argumentar sobre esse tipo de dogmas que são colocados? Se o Eterno deu o Shabat para toda a humanidade, como é que o homem pode dizer do seu próprio cunho, dizer que o Shabat ele não pertence à humanidade, mas o povo judeu? E nem um minuto lá em Êxodo, ele está falando em judeu ou em goim. Aliás, está sim, natural e estrangeiro. Mas ele se tornará uma só vara na mão do Eterno. Perfeitamente. Uma só lei
tereis, né? Para o natural como para o estrangeiro, né? Goim ou gentil, como queira entender, né? De fato, o Eterno tem essa determinação. Isso quer dizer que a mesma Torá, tanto é para os israelitas, Deus, ou para os gentios de outras nações. O Eterno não faz acepção de pessoas, né? E com relação ao Concílio de Jerusalém, foi determinado alguns mitzvot, né? Alguns mandamentos para que aquele que adentrasse a comunidade dos discípulos dos Talmidim de Yeshua pudesse praticá-los, né? E há um equívoco por parte de grande parte de algumas religiões, de algumas denominações, da cristandade, de modo geral, ao entender que somente esses 4 mandamentos que é tido ali nesse Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, que deve ser observado. Isso é um engodo, né? É um erro crasso, um erro grosseiro, e nós temos que analisar o contexto, porque eu gostaria até de pedir para os irmãos que o irmão lesse, né, o capítulo 15 de Atos, o versículo 23 em diante, que fala sobre essa determinação de Jacob, Tiago, irmão de Yeshua, em relação a esses 4 mandamentos, por gentileza. Quem pode ler? Por favor, repete o capítulo, que deve, em Atos aqui. Capítulo 15 e o versículo 23 em diante. 23? Isso. Capítulo 15 de Atos, versículo 23 em diante. 3. Certo. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Continue. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós, dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhe tendo nós dados mandamento. Pareceu-lhe-nos bem, reunidos concertemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já se expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Yeshua HaMashiach. Enviamos, portanto, Judá e Silas, aos quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Até quanto? Qual? Continue, até o 29, né? Ok. Na verdade, pareceu bem ao Espírito, ao Ruach HaKodesh e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e destas coisas fareis bem, se vos guardares, bem vos vá. Tendo-se, então, despedido. Bota aí, irmão. Ok. No caso, isso aí é uma repetição do que já tem no versículo 20, né? Onde foi a determinação do Concílio de Jerusalém, que eles se abstivessem, se afastassem, né? Da carne sufocada, do sangue, da idolatria, né? E dos pecados sexuais, né? Da fornicação. Sim. Então, alguns entendem que o cristão deve obedecer somente esses mandamentos. Quando, na verdade, se a gente continuar lendo, vai entender que eles teriam Moshe a cada Shabat, onde seria lido. Nós sabemos que Moshe é um sinônimo da Torá, né? Quando se fala Moshe na Escritura, em alguns contextos, está se referindo à Torá. Então, aquele que estava adentrando a comunidade dos Talmidim, dos discípulos de Yeshua, eles passariam a obedecer inicialmente, a princípio, a priori, esses 4 mandamentos. E a cada Shabat eles iriam aprendendo mais sobre os outros mandamentos. Não podemos
dizer que somente esses 4, ou só 7 mandamentos têm que ser obedecidos pelos gentios. Mas, como o irmão Ricardo falou, haverá uma só Torá, tanto para o natural como para Israel. E a Torá não se resume a apenas metade de mandamento, não se resume somente a 3, 4 mandamentos, mas toda a Torá. É assim que os irmãos compreendem? Meu Deus, cadê? Meu Deus. Jesus. Eu posso até complementar. Aqui, meus irmãos, com o livro de Revelação, que lá no livro de Revelação, capítulo 22, versículo 14, preste atenção, até tentaram mudar um pouco essa escrita para outra, mas sabemos que o texto realmente é esse aqui. Primeiro que foi traduzido foi esse aqui. Quão abençoados são os que lavarem suas vestes, e assim têm o direito de comer a árvore da vida e de entrar pelos portões. Entrar pelos portões, terá o direito. Mas será que o texto está lavar suas vestes? Não. O texto não está a lavar suas vestes. O texto está a guardar seus mandamentos. Então, como é que eu posso? Peraí, vamos lá. Se eu quero entrar nos portões da cidade, se eu quero ter direito a entrar nos portões da cidade, se eu só posso guardar, se eu não tenho o direito de guardar o Shabat? Se eu como carne de porco, se eu como tudo que não é previsto dentro da Torá, aí eu vou ter direito de entrar dentro desses portões, que até pode até se ver, pode até se dizer, lavar realmente as vestes, lavar a nossa alma, elevar a nossa alma. Como é que nós elevamos? Shaul, ele fala algo muito interessante, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E quando eu me pego aquele texto ali, eu me vejo o quê? Vendo as coisas espirituais do Eterno. Como é que o ser humano, ele abre a boca e diz que o Shabat você não pode guardar? O texto de Jerusalém, de Jerusalém, ele não está se referindo a ele, mas ele está trazendo uma orientação para aquelas pessoas que estão começando no processo de techuvá, meus irmãos. É igual eu chegar aqui hoje e dizer, irmã Viviane, vai fazer techuvá com a gente? O Roche diz, né? Viviane, vamos fazer agora, vamos participar agora, vamos agora fazer techuvá. Aí a irmã Viviane diz, eu vou fazer sim. Eu começo por onde, Roche? Não, primeira coisa que você tem que guardar Shabat, você tem que comer comida cacherute. Ela não sabe nem o que é a comida cacherute. Como é que ela vai começar a fazer algo sem sentido? Porque o real, quando você vai participar de umas festas do Eterno, meus irmãos, você tem que ter a consciência do que você está participando. Como é que as portas do céu, as portas do céu, assim se falando, elas possam se abrir na vida da gente? Se eu não pego um pão de Shabat e boto de qualquer jeito na minha boca, eu não sei para que está servindo. No dia de peça, eu pego um pão, eu amassar, boto na boca e digo, vixe, que pão ruim. Não tem gosto de nada. Então ele não está entendendo o real sentido daquilo ali. Ele não está sentindo a amargura do povo quando bota maror dentro de nossa boca. O que ele está dizendo ali? Ele só está sentindo o quê? Vixe, que coisa estranha. Ai, que é isso. Ai, que é aquilo. Então, aquele concílio ali, ele está se referindo ao quê? Pessoas. Vamos dizer assim, pessoas que não eram judeus, que começaram a seguir, a acreditar na lei de Moshe, como o Roche falou, os prosélitos, né? Prosélitos, começaram a caminhada. Então, ali, eles tinham que começar meade, pouco a pouco, a começar a entender esse caminho de techuvá. Aí pegam esse texto, rasgam tudo que está escrito ali, porque, realmente, eu não vou dizer
que há muitos anos atrás, quando eu não estudava a Torá, como realmente ela tem que ser estudada a Torá, realmente eu passei por isso, como muita gente hoje está passando, em termos de dizer de quê? Tá vendo? Ó? Isso é da igreja, isso é igreja, isso aqui é cristão, isso aqui não sei o que mais. Mas a gente está vendo claramente que ele não está falando sobre cristianismo e judaísmo. Por favor, meus irmãos. Ele está falando de pessoas que estão começando um processo de techuvá, e ali eles precisam não colocar fardos. Eles não têm que colocar fardos. É que acontece muito hoje em dia. Você começa hoje no processo de techuvá, e tem pessoas que podia ter um pouco mais de bom senso, assim se falando, e não colocar fardos que até mesmo essas pessoas talvez não possam seguir. A irmã Eliane, quer acrescentar alguma coisa? Não, estou só ouvindo. Depois eu falo. Sim, vou acrescentar aqui bem rapidinho, porque eu, naquela hora eu esqueci de falar esse pedacinho sobre as 7 leis noéticas, né? Só um pedacinho bem rapidinho, porque eu anotei também, tipo, que tem um midrash que fala sobre essa parte do como é que surgiu essa lei noética. Ele fala que sobre o nome em hebraico é Sheva Mitzvot Bnei Noah, né? E também chamado de pacto de arco celeste. São os mandamentos de acordo com a tradição judaica, foram ordenados a Noé e a sua família após o dilúvio, como regra para toda a humanidade. Aí muita gente confunde essa coisa do arco, um arco-íris, não vai haver mais dilúvio. Isso é um pedaço que ele só passa o mandamento do Eterno para o homem, de acordo com Noé, que os mandamentos que eles falam, que foi passa para Noé, é o quê? Não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidade sexual, não maltratar os animais, só permitido tirar a vida de um animal somente para se alimentar, e estabelecer sistemas de lei de honestidade e justiça. São as leis aplicadas de acordo com o arco celeste. O pessoal confunde arco-íris como fosse, não vai destruir mais o dilúvio com arco. Isso é uma falácia, de acordo com a tradição oral que fala. Isso aí é só para afastar essa ideia desse mandamento que daí é que houve a inspiração dos 613 mandamentos. Fantástico, isso mesmo. Continuando sobre a questão, ele falou aí sobre as leis noéticas, né? Que os gentios estariam, em tese, ou supostamente, obrigados a cumprir somente 7 leis. Porém, faço uma pergunta: nós somos filhos de Noé, somos filhos de Abraão. A promessa foi endereçada a Abraão ou Noé? A Abraão. Exato, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E interessante que quando o Eterno fala para Abraão, se não me engano, no capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra ali no hebraico para em ti, eu não estou lembrado agora, mas quer dizer também, dentro de ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode ser traduzido dessa forma, o que se encaixa perfeitamente com o enxerto dos gentios na oliveira, no capítulo 11 de Romanos. Né? Então, se encaixa perfeitamente. O Eterno já estava prevendo ali que os gentios seriam enxertados na oliveira. Irmão Ricardo, quer falar? Olha, Eugênio, Eugênio, o concílio de Jerusalém, ele não estava preocupado em haver mudanças nas concernentes às leis do Eterno. Eles estavam focando como tratar os gentios, enquadrá-los
nas leis do Eterno, na questão da circuncisão. Não que ele não deveria circuncidar-se, mas eles estavam tratando o assunto de como fazer isso com os gentios. Mas em momento nenhum haveria uma quebra, não houve quebra. Você Inclusive, concorda? Exato. Existem registros históricos, como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Salamina, né? Que vai documentar isso, justamente isso, que os primeiros discípulos de Yeshua, eles faziam a circuncisão. Isso. Né? Faziam circuncisão. Eles seguiam a tradução judaica já estabelecida, não houve quebra. Né? A gente, às vezes, tem essa concepção de que é uma coisa, mas não houve quebra por parte nem de Paulo, muito menos de Kefas, que agora era um... só... Não agora houve. só Por quê? Veja bem, o que é escritura? A escritura era aquela que Yeshua usava. O que é escritura? Era aquela que os discípulos usavam, que é a Taná. Aí vem o conceito de que o gentil não precisa se circuncidar. Está enxertado na videira, não está? Está ou não está enxertado? Eliana, o seu áudio está dando interferência um pouquinho, não sei o que é, talvez seja muito alto. Tá dando eco. Às vezes interfere. Está dando eco, Acho que é isso, baixa um pouquinho para ver se dá. Eu estou enroladíssima, eu não estou vendo ninguém, mais. Houve... Pronto, qual foi a pergunta mesmo? A última pergunta que a senhora fez? Não, eu só disse que o concílio de Jerusalém não foi para quebrar nada. Mesmo porque eles não iriam quebrar. Era contraditório se eles quebrassem. A gente até falou isso, mas eu acho que você deu uma saidinha. O foco do concílio de Nicéia, ou do concílio de Jerusalém, é como enquadrar os gentios numa lei judaica já existente. Não haveria benefício para gentios. Gentios seria enxertado e eles teriam que cumprir de acordo com os preceitos do Eterno, de acordo com a sua escritura. A discussão era isso, girou em torno disso, mas não que eles queriam quebrar, eles queriam saber como fazer isso com eles, entendeu? Eu entendi assim, quando eu li sobre o concílio de Jerusalém. Isso, a gente falou sobre isso, mas a senhora deu uma saidinha. Aí eu acho não, o negócio não sai, não. Ele apagou. Ele apagou. Pronto. Entendeu? A gente concorda, né? Porque justamente eles vão falar no capítulo 15 de Atos, e versículo 19, que vai dizer assim, eu vou até ler. Portanto, julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham das comidas contaminadas dos ídolos, das imoralidades sexuais, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde as leis antigas, Moisés tem em cada cidade os que o pregam e os que o leem nas sinagogas todos os Shabatot. Então, fica claro que esses 4 mandamentos seriam apenas iniciais, introdutórios para aqueles que adentrassem a comunidade judaica, ou melhor, dos Talmidim de Yeshua, para que eles pudessem praticá-los. E, gradualmente, progressivamente, todo Shabat, eles iriam aprender mais sobre as leis, sobre as mitzvot, né, de Adonai. Seguindo uma tradição judaica já estabelecida. Eles não podiam fugir disso. A tradição judaica dentro dos parâmetros da Torá. Exatamente. Isso, já estabelecida. Eles não podiam fugir disso. Exatamente. Da Torá. Tudo na Torá, porque escritura é Torá. Né? Escritura é Torá, porque naquela época não existiam nem os escritos da Brit Hadashah. E a gente aprende o quê? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que o que está na Torá, que você vê diferente na Brit Hadashah,
você pode fazer uma exegese desse texto que você vai ver que tem alguma coisa errada. Quando se falar escrituras na Brit Hadashah, é uma referência direta A à Torá. Torá e o Taná, né? Ou seja, Porque o que é a Brit Hadashah? A Brit Hadashah são livros inspirados e a Torá são livros revelados. E olhe que foi feita muita manipulação por Roma na Brit Hadashah. elementar, né? De fato. A gente tem que ver o espelho nosso, é a Torá. O que diz a Torá sobre circuncisão? Como era tratado o povo que saiu do Egito com Moshe? Aí é o parâmetro, porque do mesmo jeito que Moshe tratou seu povo, deu as instruções e Yeshua também fez. Perfeitamente. Yeshua, Moshe é uma tipologia de Yeshua. Não é verdade? Sim, sim. Então, do jeito que Moshe tratou o povo, segundo o Eterno determinou, Yeshua também tratou seu povo, os seus seguidores da seita do caminho, como o Eterno determinou. Não há mudança nem variação, e muito menos quebra. O que eu entendi do Conselho de Jerusalém, a tese é essa. Porque não podia. Enquadrar esse povo no que já existia. É como o Ricardo disse, é como se eles fossem mais devagar. Isso. Porque não alguns discípulos queriam introduzir logo a Brit Milá, na circuncisão para os gentios, o que seria muito pesado, rigoroso para aqueles que estavam adentrando. Isso. Não foi determinado esses primeiros mandamentos. Eu não estou vendo mais vocês. Por quê, hein? Eu acho que eu apertei aqui o... Não estou vendo mais ninguém. Paulo, ajuda aqui. Quer ir agora, meu filho? Eu cliquei sem querer aqui na câmera aí. Isso aí. Eu não estou vendo mais ninguém. Pronto, Ricardo, vai acrescentar alguma coisa? Depois o irmão Frank também fala. Bom, o que foi falado aí já foi uma introdução maravilhosa. Lembrando, porque eu cheguei agora. Lembrando que a irmã Viviane não está falando porque ela está com problema no microfone, mas ela está, qualquer coisa, ela digita aí no chat. Pode falar, Ricardo. Eu fico aqui maravilhado com esses estudos aqui que a gente tem. É justamente isso. Ai, né? Voltou! Eu futuquei, voltou. Ai, graças. Estou vendo todo mundo melhor agora. Assim, né, irmã Liane? Sim, eu estava doidinha aqui futucando. Tá massa. Bom, como o Rocha falou, esse início de estudo que a gente estamos fazendo, isso aí é uma demistificação para a gente começar a tirar esses rótulos que separam a gente do eterno. Vou repetir novamente o que foi falado aqui antes, né? Nós temos, sim, os sábios que, ao longo do tempo, escreveram a Torá oral e também alguns outros livros. Agora, a gente tem que ter cuidado com certas coisas, né? Que se não tiver dentro da Torá, se não tiver escrito dentro da Torá, eu, particularmente, eu nego a seguir esses dogmas. Por favor, não me tome a mal. Mas se não tiver conectado muito bem com a Torá, se for, pode ser tanto na parte judaica ou na parte cristã, eu não sigo, eu não olho, não observo. Sabe por quê, meus irmãos? No dia quando a gente dormir e no dia quando a gente acordar, a gente não vai prestar conta com um rabino, com um pastor, com um padre, não, irmão. A gente vai prestar conta com o Criador bendito. Tá entendendo? Então, se ele for para mim fazer algo e eu não vou fazer por causa que é lei noética, não, porque isso aqui você é brasileiro, você não pode comer isso, você pode comer aquilo, ou até mesmo eu agora começar a frequentar determinada religião lá, se afastando da Torá. Não, irmão, a partir de Deus você não pode seguir mais Torá. Tire Torá da sua vida, agora você vai seguir dogmas religiosos aqui da nossa igreja.
É por isso que eu me afastei. Aliás, eu não me afastei, o Eterno abriu meus olhos. Porque se fosse por mim, pela minha carne, eu queria estar no conforto dessas religiões. Porque eu estaria comendo carne de porco, eu estaria comendo camarão, eu estaria no sábado trabalhando sem me justificar com meu patrão, levando a pedradas, porque nós sabemos que nós guardamos Shabat, nós que não comemos essas comidas, nós levamos pedrada todos os dias, as pessoas debocham da gente. Chamam a gente de pessoas loucas. E isso dentro das escrituras fala. Vocês vão ser chamados de loucos. Por amor. De terrorista. Hoje estão chamando a gente até de terroristas. Por amor ao meu nome. Tá muito bem, Mariane falou agora aí. Um momento muito crucial da humanidade. Aonde dentro do nosso Brasil, quem imaginou dentro do nosso Brasil, que era o país mais civilizado, onde todas as culturas podiam andar para cima e para baixo e não ter perseguições, hoje está tendo perseguição com o povo judeu. E não é só com o povo judeu, não. Abra a boca lá em São Paulo lá, e diga que levanta a Torá e diga que guarde a Torá. Agora eu vou dizer algo a vocês. Tanto do lado como do outro, você vai ouvir coisas. Primeiro, não, porque você não é judeu, você não pode fazer isso, blá, 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 blá. E do lado cristão, você é louco, como é que você pode fazer um negócio desse, não sei o que mais lá? Então, meus irmãos, eu tinha até guardado aqui um texto, mas eu, debulhando aqui, acabei perdendo esse texto. O texto fala em si que a gente não devemos colocar sobre nós rótulos. E o que foi falado, que agora, o que Roche falou, logo lá no início do capítulo 15, é justamente isso. De quê? Alguns religiosos queriam forçar aquelas pessoas que estavam começando um processo de techuvá a fazer logo a Brit Milá. Agora eu pergunto a você, como é que uma pessoa que está começando a techuvá, ela vai entender isso? Pergunto a vocês, como é que uma pessoa que está começando a techuvá nesse dia atuais, vamos tirar a Brit Milá? Vamos botar uma coisa mais fácil. Como é que você vai chegar, vai convidar uma pessoa para começar esse processo de techuvá e você vai logo dizendo aí, olha, a partir de agora, na sua casa, você vai acender, todo terminar a sua sexta-feira, você vai acender uma vela, vai ficar... É verdade. A pessoa vai dizer, vixe, esses cabos aí são tudo do candomblé. Quando você chegar no peso, que você vai colocar o copo, esse copo aqui é o vinho de Elias. Você está entendendo? É verdade, cara. E outra coisa... É verdade. Se escandalizam, porque a gente tocou, falei por Rocha, disse, olha, vamos comprar o vinho caché, né, para a gente experimentar. Você pode tomar assim, se você está num campo e você está judeu, você tomando um copo de cerveja, uma taça de vinho, as pessoas que dizem assim, vixe, ele não é crente. Não, meu irmão, nós não somos, a gente tem que tirar rótulos de nós, meu irmão. Não é crente, não está bebendo, não sei o que mais lá. Meu irmão, é isso que afasta a gente do Eterno. A gente começa a ter medo das pessoas, que as pessoas pensam da gente. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, se a gente continuar segurando rótulos, segurando uma bandeira, dizendo, porque eu sou isso, porque eu sou daquilo. Olha o que Shaul fala. Eu não sou, se eu não me engano, eu acho que está lá em Romanos, ele mesmo diz, eu não emergi ninguém para não ter cada um é de Paulo, outro é de Apolo. Eu batizei eu emergi só um, pronto, acabou-se. Para não ter confusão. Então, se nós fizermos o que está dentro das Escrituras Sagradas, do jeito que está lá, o irmão Franco falou aí, 613 mandamentos. E aí, irmão Franco?
Como é que a gente vai dizer para um irmão que ele vai ter que guardar 613 mandamentos? O que é que ele vai pensar? Torei. É verdade. Shalom, Ravé! Chegou agora. Shalom, meu irmão. Ô, Razel! E muitas vezes nós sabemos que aqueles 613 mandamentos são Sim. Ligar o áudio. Ligar o áudio. Shalom, Ligar o shalom. áudio. Desculpa aí a demora, viu? Shalom. Shalom, shalom. Shalom! E aqui nós sabemos que os 613 mandamentos são repetidos. E outra coisa, o mandamento de Nidá serve para o irmão Roche, para o Roche, para Frank, para o irmão Yohanan e para mim? Não serve, né, irmão? O mandamento de agricultor serve para a gente? Agora, Aí é o que entra o que os cristãos começam a falar. Como é que você vai ter um negócio desse? Olha, se você vai ter... Agora, começa a botar medo em você. Você agora vai ter que guardar 613 mandamentos. E está escrito. Se você errar você acabou... Você pecou toda a Torá agora. Agora você você agora está no inferno agora. Mas, Ricardo, você tem que ver o contexto daquela época também. O povo estava em Jerusalém. Não é isso que eu estou falando? Daquele contexto. Isso, muito Diferentemente de nós. Nós estamos longe de Israel, fora do contexto do povo. Entendeu? Então, a nossa preocupação aqui não chega perto, não. As preocupações deles lá com os gentios não chega perto da nossa. Para eles eram mais fáceis, porque eles estavam convivendo com os judeus. Isso, quer seja goi, quer seja de outra nação. Eles conviviam, eles sabiam os costumes. Para eles eram mais fáceis do que para nós aqui. Com certeza. Não é verdade, Ricardo? Não é como hoje, principalmente nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país cristão. Com leis cristãs, com festas cristãs. Dentro do colégio, nós aprendemos tudo isso. Escola dominical. Antigamente, eu já estou com quase 50 anos, dentro da minha época, tinha escola dominical. O Rocha é mais novinho aí, né, Rocha? O Rocha tem uns 20 anos de idade, não acho que não passou por essa Isso é bem que sobe. Ele só é pequeno, mas é velho. Coloca mais 17 aí. Pronto, era essa informação que eu queria trazer para vocês aqui. E... Meu filho, quando quiser, diga. Irmão Frank, tem algo a acrescentar? Irmão Frank, o irmão tem algo a acrescentar? Vívia está sem fome, Vívia. Eu ia perguntar mais uma parte, porque como houve não é, Vívia, sem fome. Kefá estivesse entrando no meio do assunto e se levantando diante de toda a Assembleia, com autoridade, está lá em Atos 15, versículos 7 ao 12, né? Ele fala assim: depois de muita discussão entre os irmãos, o Kefá dirigiu-se a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo o Eterno escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios as mensagens da palavra. Isso aqui no Eterno, que conhece os corações, demonstrou que o aceitou, dando-lhe a lua como antes nos tinha concedido. Ele nos fez distinção
alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar o eterno sobre os discípulos, nós mesmos, nem no nosso passado conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Yeshua, a Mashiach, assim como eles também. Toda a Assembleia ouviu e silenciou. Tudo bem. Irmão Yohanan, quer falar algo, acrescentar? Eu só queria só mesmo falar mesmo o que estão falando aí, né? É sobre os 613 mandamentos, né? Da época do primeiro século, não é isso? E a gente trazendo para a nossa época hoje, as pessoas do mundo religioso, né? Do sistema religioso. Eu não sei se vocês estão me escutando direito, porque a gente está na rua. Sim. Mas está dando para ouvir, né? Então, o sistema religioso, hoje, né? Ele é muito defensivo, né? Para a questão da Torá, para a questão das mitzvot, né? Por quê? Porque é como a irmã Eliane falou, né? Os talmidins e aqueles gentios que estavam vindo, né? Eles estavam ali, eles tinham contato com Yeshua, com os discípulos, com a cultura judaica, né? Então, eu acredito que era mais fácil da compreensão, né? Era mais fácil deles assimilar. Por quê? Porque eles não tinham 2000 anos de teologia sistemática. Entendeu? Eles não tinham 2000 anos. Que eu estou na rua, eu estou falando alto. 2000 anos de teologia da substituição, de teologia sistemática helenizada, né? A teologia da dispensação, da lei pela graça, né? Então, eles não tinham essa influência, né? Esse ensinamento. Já hoje, no nosso tempo, em 2024, né? 2024, no mundo todo, as pessoas sofrem uma lavagem cerebral, né? De uma teologia que preparando justamente as pessoas para ser contra a Torá, contra os 613 mandamentos. Porque vem logo aquele papinho de que Jesus aboliu os mandamentos na cruz, né? Aboliu na cruz, e aí isso é repassado nas escolas sabatinas, nas escolas dominicais da vida, entre outras situações, né? Perfeitamente. É verdade. Falado aí sobre os 613 mandamentos, de fato, a cristandade, eu falo a cristandade porque no geral, né, elas, na maioria, com raras exceções, uma minoria, ensina e prega que a Torá, a lei, foi abolida, né, foi revogada, mas sabemos que isso é um erro no entendimento das escrituras. Só que elas mesmas entram em contradição, porque elas cumprem a lei, parte dela, né? E conscientemente, mesmo professando com a boca que são contra a lei, elas praticam o que é incoerência. Porque, veja bem, nem Yeshua cumpriu toda a Torá. Tem mandamentos que não cabia a ele cumprir. Também nós, os judeus, os messarinhos, os messianos, também não cumprimos toda a Torá. Até porque existem mitzvot circunstanciais ou temporais. Então, hoje, segundo
um pesquisador estudioso, Andrew Oi, Gabriel, ele foi e pesquisou todas as vou levar. nos tempos contemporâneos, e ele entendeu que hoje nós cumprimos, a maior parte dos judeus, nós cumprimos apenas 318 mandamentos. Os demais mandamentos são inaplicáveis. Não que esteja suspensa, não que esteja abolida, mas que estão inaplicáveis por causa de algumas circunstâncias ou por causa de tempo. Como, por exemplo, existem 274 mandamentos relacionados ao templo. O templo deve estar destruído. Então, esses mandamentos não há aplicabilidade para hoje. Também tem 74 outros mandamentos relacionados a sacrifício, né, entre outros. Também está inaplicável. Então, o que se pode cumprir hoje são em torno, aproximadamente, 318 mandamentos. Então, os cristãos, eles cumprem, segundo, de modo geral, segundo o pesquisador, eles cumprem apenas 200 e alguma coisa de mandamentos. Mesmo eles confessando que não existe a Torá. Como, por exemplo, não assassinarás, não roubarás, não mentirás, etc. Então, nós também. Alguém pode pensar, mas então não existe muita diferença entre aqueles israelitas, os judeus necessários nesse ano, com relação aos cristãos? Existe. Por quê? Porque não se trata somente do cumprimento das mitzvot, mas simplesmente um dos maiores mandamentos que a Torá determina é que o Eterno é errado, e o Eterno é um, que não pode haver idolatria. Então, veja bem, nós vemos que na cristandade existe um sincretismo religioso em que há uma mistura ali de elementos pagãos, de doutrinas helenizadas, que distorcem, né, a essência da palavra do Eterno, que distorcem a vontade do Eterno, outros dogmas. Isso faz com que, cada vez mais, o cristão ele se afugente, né, dos mandamentos. Ele se distancie da vontade do Eterno. Então, está aí a diferença. Porque, justamente em Yeshua, nós nos consideramos Netzarim, messiânico, que crê em Yeshua, a Mashiach, ele tenta cada vez mais se elevar na prática dos outros. Por isso que os cristãos também são obrigados a cumprir a Torá. Quando a gente diz, por exemplo, foi falado aqui no início, né, que devemos cumprir toda a Torá. Claro, esse toda a Torá é entre aspas, porque sabemos que alguns mandamentos são inaplicáveis. Nós temos que cumprir os mandamentos pertinentes àquilo que nos cabe, né? Existe mandamento para a mulher, existe mandamento para o homem, ou dependendo aí de algumas circunstâncias, tá certo? Então, tem essa questão. Nós temos que ver esses detalhes, né, para que a gente possa, cada dia mais, se aproximar do Eterno, através das mitzvot. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão a acrescentar? Eu consegui localizar aqui uma página aqui, 613 mandamentos, um por um. É grande. Entendeu? Vou ver se eu consigo copiar aqui, fazer um PDFzinho e distribuir para os irmãos. É um por um. Aí, no lado assim, tem um trecho para consultar no Deuteronômio e outros sempre. Meus irmãos, já vai com 1 hora já a transmissão. Os irmãos querem encerrar, cada um dá suas considerações. Ou quer prolongar o assunto? Os irmãos escutaram? Shalom, meu irmão. Pode continuar. A gente vai parar. Eu vou ter que dar uma saidinha, Eugênio. Está muito bom o assunto. Vamos lá. Vamos novamente remarcar esses estudos, né? Foi muito bom hoje. Você vê como é uma delícia, né, a gente falar sobre Torá. A hora voou, né? A hora voou. Quando a gente começou aqui, parecia que não passou 2 minutos,
o Rocha estava dizendo, pessoal, já é 9, eu não estava nem vendo a hora, o Rocha que falou, 9h10 já, estou olhando agora aqui. 9h10. Então, assim, é muito bom a gente estar juntos, né? Como a irmã Liane falou, o irmão Yohanan também falou, a gente temos que estar, naquele tempo lá, o pessoal sempre estava junto. Então, nós temos que estar juntos sempre. Falando, conversando, dialogando, colocando nossas posições, nossas opiniões. Os estudos é importante, né? Colocar também, o Frank gosta muito da literatura judaica, né? Eu acho muito isso legal, porque ela traz um enriquecimento espiritual também para a vida da gente, né? Tem coisas que realmente é muito significativa. E Yeshua, ele observava algumas literaturas, né? Não só ele, mas como alguns talmidim, né? Alguns fala lá, até no livro de, se eu não me engano, o livro de... como é o nome dele? Que agora esqueci, fugiu a mente agora, do... Hanok, né? Hanok, como é o nome dele, brasileiro? Hanô em hebraico, mas eu falo, faz tanto tempo que eu não falo mais o nome dele brasileiro que eu não esqueci o nome dele. Enoque. Eu estou ouvindo, estou sentada. Enoque. Então, assim, é muito interessante isso aí. A gente cada vez mais. E eu quero aqui do fundo do meu coração agradecer a todos vocês. Eu não conheci o irmão Yohanan. É uma felicidade muito grande conhecer o senhor, irmão Yohanan. Espero muito encontrar o senhor na próxima vez na nossa comunidade. Ao senhor e a sua amadíssima esposa. A minha está ali. A gente é igual passarinho aqui. Dorme cedo e acorda cedo. Mas eu quero agradecer a irmã Liane. Minha irmã Eliane sempre se divertidíssima. Né? Viviane, quanto tempo, né? Um grande abraço. Todo mundo com saudade de Viviane. Irmã Frank, essa pessoa maravilhosa, sempre pronta aí a nos ajudar. E o Rocha, né? Com essa simpatia dele, menino de 12 anos de idade. Olha a cara dele, 12 anos de idade. Não se engana, rapaz, não se engana. É igual a Abraão, não que obedecia. Rose, Rafael. Shalom, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom, até a próxima. Lá no WhatsApp, Estou com saudade de lá tem o enquete, né? A gente se encontra sábado. Pronto. Você perdeu o bolo. Aquela Você perdeu o bolo. Foi, soube. Vai levar de novo sábado. Ah, tá bom. Eu estou na dieta aqui, mas estou... Porque estou tentando ficar igual a gênio. Aí, ó, todo paradinho aí, ó. Sábado a gente se encontra, Rose. Tá bom, meu Deus. Um abraço. Que o Eterno abençoe a vida de vocês todos. Amém. Amém. Pronto. O irmão Franklin quer dar as considerações finais também, para encerrar. Vamos ficar muito prolixo, muito estendido, né? Já vai uma hora. Eu queria agradecer pelo convite. É uma primeira live que a gente está participando tudo junto. Não é? É a primeira de muitas. Massa, viu? Massa. Esperamos que sejam umas 30 pessoas participando junto, futuramente, né? Ela botou toda quarta, né? Organizar toda quarta. Vai ter toda quarta, né? Exato. Mas, Eliane, quer pegar assim, 2 vezes por semana, é ótimo. Pronto. Porque, por exemplo, um assunto para a gente variar e uma para preparar para uma paraxá com mais explicação. Seria uma paraxá e a outra ala para outro assunto. Seria bacana.
Vamos ver isso aí, vou pensar, né? Nós também queremos agradecer, né? Apesar que chegamos tarde, né? Não, mesmo Chegamos um acontece. pouco tarde, né? Porque eu estava rodando. Aí eu cheguei agora e a gente veio lanchar, porque já para a gente poder ter o privilégio de estar aí na live, tá? Mas na próxima, vamos estar mais cedo aí, tá certo? E foi poucos minutos, mas foi para a gente foi poucos minutos de sabedoria, né? Foi gratificante. Foi gratificante demais, entendeu? Então, seria bom se a gente sempre fizesse com frequência, né? Até para que na semana a gente possa estar tudo juntinho, né? Para interagir mais, né? Porque a gente só se vê no sábado, aí as coisas, nem todos estão, às vezes a gente não vai, às vezes a Eliana não vai. E assim, pelo menos a gente está interagindo, matando a saudade. É mesmo, é verdade, é bom. Hoje tá bom. Quero também agradecer aos irmãos, a presença de cada um, né? Foi prazeroso, foi satisfatório, né? A gente aprendeu uns com os outros, creio eu. E é muito importante. Vamos continuar fazendo isso toda quarta-feira, e assim vai permitir. Vamos nos organizar mais. Um tema, né? Cada quarta-feira um tema. Muito Aí bem. a gente Então é isso. Quero agradecer a todos, né? Que vai ter shalom para todos. A irmã Eliana também. Shalom. Shalom. Vivian, shalom, Vivian. Irmã Vivian também. Shalom. Aí não Viviane também, né? Eu não conheço pessoalmente, mas quero ter o prazer de conhecê-la um dia. Pessoalmente, né? Vamos marcar. Marcar um almoço. Shalom, shalom. Até abençoe. Shalom, shalom. Aí pode ficar. Aqui. Aqui.